Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu sou o professor João Batista e hoje eu vou trazer algumas dicas muito legais para que você, professor ou estudante, possa implementar inteligência artificial em algumas estratégias e técnicas muito interessantes. Vamos primeiro explicar o que eu vou apresentar para vocês. Então imagina que você vai ministrar uma aula. Acabou de trabalhar, por exemplo, com a leitura de um texto ou utilizou um slide ao longo dessa sua aula. E porventura você agora quer aplicar um quiz, ou seja, um conjunto de perguntas de múltipla escolha para que os alunos respondam sobre esse conteúdo. Só que você não teve muito tempo para preparar essa atividade. Pois saiba que a inteligência artificial pode ser uma grande aliada nesse processo. Ou seja, nós podemos criar um quiz rapidamente com uma inteligência artificial generativa, utilizar esse quiz numa ferramenta chamada Quizzes, onde você vai poder aplicar o quiz com seus estudantes. Ou ainda, digamos que você assistiu um vídeo maravilhoso no YouTube, com conteúdos fantásticos, e gostaria de transformar aquelas informações que foram trabalhadas no vídeo em um quiz, mas você quer fazer agora. Você não teve muito tempo para planejar e preparar essa atividade com antecedência. Então, saiba que tudo isso é possível de ser feito em questão de segundos, utilizando duas ferramentas, o ChatGPT e o Quizzes. Então, vamos aprender como fazer tudo isso agora mesmo. Bom, então a primeira coisa que nós precisamos é acessar uma ferramenta de inteligência artificial generativa. Nesse caso, vou mostrar para vocês um exemplo feito no ChatGPT. Entrei no chatgpt.com e agora estou aqui no meu layout. A primeira coisa que eu vou fazer é encontrar um texto ou uma aula em que eu queira utilizar aquele conteúdo para a criação das questões. Então, nesse caso, eu fui ao Google e encontrei um texto, esse artigo, o podcast como ferramenta ao ensino, implicações e possibilidades educativas. Salvei este arquivo numa pasta do meu computador, ou você pode também salvar aí no pendrive ou em algum outro local. Então, vou voltar ao ChatGPT e agora vou anexar o arquivo. Eu também poderia fazer o anexo, por exemplo, de uma aula em PowerPoint. Então, vou anexar. Com o arquivo já anexado, o que eu vou fazer? Eu vou solicitar que o ChatGPT crie perguntas de múltipla escolha baseado no conteúdo deste artigo. Pronto, ele já elaborou todas as perguntas para o meu questionário. Mas para fazer esse trabalho de levar essas questões para o Quizzes, eu não vou precisar do gabarito. Portanto, eu vou pedir que o ChatGPT gere esse mesmo questionário, mas sem o gabarito. Pronto, ele já fez o ajuste. Criou as minhas 10 perguntas sem a utilização do gabarito, ou seja, sem visualizar qual a resposta correta. O que eu vou fazer? Eu vou copiar todas essas perguntas. As perguntas já estão salvas na minha memória. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou visitar o site quizzes.com. Esse site, ele permite com que a gente possa criar questionários online, muito parecido aí com o Kahoot, que foi muito utilizado por professores e que permite fazer essa rápida construção de questionários. Então, eu vou aqui me inscrever, né, criar a minha conta. Como eu tenho aqui a conta no Google, vou entrar com o Google, para facilitar o processo. Bom, se eu quisesse criar um questionário do zero, ou seja, criar as perguntas, estabelecer cada uma das opções de respostas, a minha opção seria clicar no botão Create. Porém, como eu já tenho o meu questionário pronto e eu quero montar esse questionário a partir da inteligência artificial, ou seja, com o auxílio da IA, basta que eu clique no botão Quizzes AI.
tá? É uma nova funcionalidade dessa ferramenta e que me permite aqui várias opções e que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Então, como eu já tenho o questionário pronto e está disponível na memória do meu computador, eu vou escolher essa primeira opção, tá? Percebam que aqui está tudo em inglês, mas eu posso rapidamente clicar com o botão direito do mouse e escolher traduzir para o português. E assim todo o conteúdo se transforma em português. Eu vou escolher, gente, a primeira opção, que diz assim: folha de exercícios ou banco de questões. Aquele conjunto de perguntas que já estão salvas na minha memória, nada mais, nada menos do que o meu banco de questões. Então, eu vou clicar aqui e vou escolher a segunda opção, né? Que vai ter aqui Paste Question, que é a mesma coisa que colar questão. Percebam que eu tenho vários formatos aqui para trabalhar. A primeira opção seria o quê? Se eu tivesse um arquivo no Word salvo com essas questões. Então, bastaria eu fazer o upload dessas perguntas para o sistema. A segunda opção, Paste Question, é para que eu cole as perguntas com as respostas. Google Forms é se eu tiver um link do Google Forms e quiser transformar eles em quiz. E a terceira opção é se eu tiver um arquivo, por exemplo, no Excel, em que eu queira carregar essas perguntas que estão lá no Excel para o quizzes. Porém, como eu copiei as questões, eu vou apenas aqui colar. Tá? E aqui estão as minhas 10 perguntas. O que eu tenho que fazer agora para transformar essas perguntas em um quiz? Muito simples. Basta clicar em gerar quiz ou generate quiz, que está aqui em inglês. E agora ele vai transformar aquele meu banco de questões em um quiz online. E percebam que esse quiz ele será automaticamente montado e também ele já vai escolher qual é que é a resposta correta. Ou seja, eu não vou ter nenhum trabalho. Ele vai automaticamente gerar esse quiz para que eu possa aplicar na sala de aula. Lembrando que tanto eu posso aplicar o quiz na sala de aula, como também eu posso gerar um link para os alunos responderem a essa questão em casa, tá? Então, eu posso adicionar novas perguntas, eu posso traduzir o questionário, caso, por exemplo, as perguntas tivessem sido escolhidas, né, em inglês. Eu poderia adicionar explicações da resposta correta, eu poderia adicionar perguntas semelhantes. Então, digamos que eu criei 10, mas na verdade eu queria um pouco mais, né? Então, poderia clicar aqui, ó, adicionar perguntas semelhantes, e aí ele vai gerar algumas perguntas utilizando a inteligência artificial, ou seja, ele vai ler o conteúdo, tá? Que tem em cada uma das perguntas e vai criando novas perguntas, tá? Então aqui ele criou 3 novas perguntas. Eu leio, posso refletir sobre elas. Se eu considerar que essas 3 perguntas são interessantes, né, eu salvo. Se eu considerar que elas não são perguntas boas, eu poderia clicar para adicionar novas perguntas, mas olhando assim, eu acredito que são perguntas interessantes. Então eu vou salvar essas mudanças. E aí o meu questionário que antes tinha 10 perguntas, agora tem 13 perguntas. E agora o que eu vou fazer para já aplicar esse questionário na minha sala de aula? Basta clicar em Publish, ou seja, publicar. Eu poderia adicionar novas perguntas manualmente, eu poderia adicionar o tempo, ou seja, decidir quanto tempo que eu quero que os alunos fiquem para responder cada uma delas. Eu poderia também fazer aqui um ajuste no sistema de pontos, tá? Então, tudo isso aqui é possível, tá? Além disso, eu poderia importar um formulário com outras perguntas do Google Forms, ou ainda eu poderia importar também mais perguntas de uma planilha que eu tivesse com perguntas e respostas. Então, tudo isso é possível e facilita muito aí o trabalho do professor. Então, agora eu vou clicar em Publish, que ou seja, para publicar o questionário que eu acabei de criar. Então, essa é uma funcionalidade que foi implementada, ou seja, agilizar o trabalho do professor. Ou seja, enquanto os alunos estão lendo, discutindo
determinado texto, o professor pode estar aqui já planejando, elaborando perguntas que servirão para uma avaliação da aprendizagem logo em seguida. Terminado o salvamento aqui, chegou a hora de utilizar esse quiz em sala de aula. Então, esse quiz ele funciona basicamente assim. Os alunos com seus dispositivos móveis ou ainda com computadores ou tablets, eles irão acessar o quiz criado por você. No primeiro acesso, ele vai receber lá um código e, a partir desse momento, ele vai responder a cada uma das perguntas. Tudo aquilo que ele responder, o sistema vai captar, guardar essas respostas, para que posteriormente o professor possa analisar o desempenho de todos os estudantes que, porventura, tenham respondido a esse quiz. Então, eu tenho aqui duas opções interessantes. A primeira seria atribuir, onde ele gera um link para que você possa enviar para os alunos responderem o quiz em casa, tá? E aí eles vão decidindo, né, o tempo e observando questão a questão. Ou ainda, eu poderia clicar no botão Comece Agora. Esse botão Comece Agora, ele me permite interagir esse quiz com os alunos em tempo real, de diferentes maneiras. Ou seja, eu posso conduzir o teste, passando questão a questão. Eu poderia trabalhar com a questão do desafio, um aluno desafiar o outro. Eu poderia, né, ter um modo teste, ou seja, para ver se esse questionário ficou mesmo bom. Eu poderia ter um trabalho em equipe, onde um computador ou um celular responderia a questão de 5, 6, 10 alunos de um grupo, ou ainda eu poderia utilizar o modo papel. Como seria isso? Eu criaria salas de aulas com os meus estudantes, o sistema gera um cartão para cada um dos alunos, que vai depois utilizar esse cartão de que maneira? Eu vou pegar o meu celular, entrar no sistema e fazer a leitura dos cartões. Então, quando eles levantarem o cartão nesse formato, então eles estariam respondendo a letra A. Nesse formato, a letra B. Nesse formato, a letra C. Ou seja, conforme eles rotacionam esse cartão, que tem um QR Code, você consegue ler a resposta sendo A, B, C ou D. Ou seja, os 4 lados ali daquele quadrado. Então, é uma atividade bem interessante para aplicar, por exemplo, com escolas em que a internet ou a qualidade ali da internet não seja tão boa, que suporte aí um número excessivo de celulares ou tablets conectados, ou ainda que os alunos não tenham aparelhos celulares e que você, apenas, professor, tenha o seu aparelho. Então, somente com um celular conectado à internet é possível implementar tecnologias educacionais dentro da sala de aula. Uma outra estratégia bem interessante seria o quê? Digamos que você não tem aquele banco de questões, mas você assistiu um vídeo no YouTube muito interessante e você gostaria de, a partir daquele vídeo que você assistiu, então você foi lá no canal, o canal do professor João, por exemplo, que é recheado de palestras e aulas interessantes. Olha aqui eu fazendo a minha merchan, minha propaganda, né? Eu pegaria lá o link de um vídeo, por exemplo, esse vídeo aqui em que eu falo sobre o podcast na educação, como elaborar e como aplicar na sala de aula. Então, esse é um vídeo que está disponível lá no canal. Então, eu vou copiar aqui o link, tá? E eu vou retornar lá ao Quizzes. Só que agora eu vou clicar na opção Crie perguntas a partir de vídeo do YouTube. Então, vou clicar, ele vai pedir o link, eu vou colar e ele vai analisar o conteúdo, né? Então, ele tanto analisa o conteúdo, como ele me dá aqui outras opções de vídeos que são relacionados ao assunto que eu tenho nesta live, e aí logo em seguida o próprio sistema vai gerando as perguntas a partir do vídeo. Como ele, né, precisa fazer a leitura de todo o vídeo, vai demorar um pouco mais aí para fazer um quiz dessa natureza e não daria tempo aqui de mostrar para vocês. Mas vocês já sabem aí o caminho para construir um quiz a partir, por exemplo, de um link do YouTube. Uma outra opção também seria criar um quiz a partir de um documento que você pode fazer o upload, ou ainda a partir de um site ou de um artigo online. Então, você clica,
vai colar aqui o endereço do seu website e automaticamente ele vai criar um botão para você gerar o quiz. E aí, vocês gostaram dessas dicas? Vocês já sabiam dessas funcionalidades possíveis a partir do quizzes e da inteligência artificial? Bom, acredito que facilitará muito mais a vida dos docentes, visto que enquanto os alunos estão lá discutindo, trabalhando, ele pode rapidamente elaborar um quiz, uma atividade para aplicar na sala de aula, quer seja criando manualmente ou ainda utilizando a inteligência artificial por meio da leitura de um documento, de um banco de questões, um link de um artigo online ou ainda de um link de um vídeo do YouTube. Então, são todos processos muito interessantes e que fazem com que o aprendizado, a utilização desses recursos dentro da sala de aula seja aí bem mais interessante. É óbvio que eu não vou utilizar os quizzes todos os dias, mas uma vez ou outra você pode variar nas suas estratégias de avaliação entre avaliações somativas e formativas, utilizando aí diferentes estratégias e diferentes tecnologias. Então, espero ter contribuído um pouquinho mais para a sua formação e nos encontramos nos próximos vídeos. E não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações e dar um joinha, um like se você gostou desse conteúdo. E compartilhe esse material com outros colegas que, porventura, também queiram aprender um pouco mais sobre como criar quizzes com inteligência artificial. Tchau, tchau!